6 horas da manhã, né? Agora vai chegando já 7h30, daqui a pouco começa a chegar os ônibus. E aí, Steve, nós vamos parar os ônibus aqui, convidar os companheiros e companheiras para descer, né? Para que a gente faça um ato aí para abrir, é o ato de abertura da nossa campanha salarial aí 2000. Então, eu acho que é importante a gente lutar pela reincorporação da Transpetra, né? E também a questão da terceirização, de a gente estar melhorando aí as condições de trabalho. Isso é importante, principalmente nesse momento aí que o país passa por transformações, né? E que as decisões agora serão importantes para poder desenhar qual vai ser o nosso tipo de desenvolvimento daqui para frente. Agora, a grande prioridade é o aumento real e as pendências históricas do nosso acordo coletivo. Que aí nós estamos falando que nós precisamos discutir a MS pai e mãe, precisamos debater da própria MS como ela deve funcionar, porque ela tem uma série de problemas, uma questão da peça para resolver, uma série de coisas, mas a prioridade esse ano são as causas econômicas. Nós temos que garantir a equiparação da manutenção do ponto de vista das horas extras, junto com o pessoal do turno, mas todas, em sua grande maioria, esse ano a campanha tem tudo para ser uma campanha difícil, e nós estamos falando isso em razão da situação das outras categorias do setor público, que acabaram de fechar, em sua grande maioria, a campanha, mas numa ação do governo, onde se não assinasse o acordo estava fora da LDO e aí estava fora de qualquer possibilidade de aumento. Então nós imaginamos que a nossa campanha esse ano vai ser extremamente difícil. A estratégia é mobilização com negociação. Estamos entregando hoje, dia 31 de agosto, a nossa pauta de reivindicação, com uma mobilização em todo o país. Depois, no dia 3, uma nova mobilização também de apresentação da pauta, do debate com a Petrobras. E dia 11 é o prazo limite para a Petrobras apresentar uma proposta. De 11 a 14 nós vamos fazer uma semana de mobilizações, tentando preparar a categoria e fortalecer para que a gente faça uma campanha forte, rápida e eficiente. Agora, muito objetivamente, nós da FUP acreditamos, e o sindicato também, que nós não vamos escapar de uma greve esse ano. Então, já que a gente vai ter que fazer essa greve, já que a empresa está pedindo, já que o governo federal está pedindo essa greve, vamos fazer ela bem feita e vamos parar a produção desse país. Aí o cara deixa pra tirar a segunda-feira. Se for inteligente. Trabalhando assim. É do Formigari. Mas era do baiano lá, do Diógenes. Era? Era. Nossa, é a cara dele mesmo. O cara é engraçado. Como vocês devem ter visto no jornal, na quinta e na sexta fez um debate também, um planejamento estratégico nosso para a campanha salarial e para esse próximo ano. De modo geral, companheiros, tanto o nosso sindicato quanto a FUP e os demais sindicatos do país avaliam que essa campanha tem tudo para ser uma campanha muito difícil. Da onde que a gente tira isso? A gente tira a partir do que foi o debate das categorias do setor público, né, a greve que os companheiros tocaram e que fecharam um acordo de sua grande maioria, que pese que alguns setores se mantêm em greve, como exemplo a Polícia Federal. E mesmo onde se fechou o acordo, se fechou numa lógica que estava se fechando a lei de diretrizes orçamentárias, e se não fechasse naquele momento, a legislação ia fechar. Se não fecha o acordo, os companheiros iam ter zero, porque não tinha nada previsto. Então,
Foi uma negociação que se fechou dessa maneira. Então não se fechou de uma maneira tranquila no processo negocial, onde se construiu uma proposta entre as duas partes. Então isso, na nossa visão, é um equívoco do governo. Então, diante do quadro que está colocado, a gente vê muita dificuldade nessa campanha, né? E como é que resolve esse problema de dificuldade? Primeiro, tem a questão que eu já citei, que é a situação do Estado brasileiro, da posição do governo de endurecimento. Do outro lado, tem um debate da Petrobras, que nós não podemos interiorizar ele, mas é importante que a gente saiba qual que é o debate, que é a história lá do problema de fluxo de caixa, tem a questão da redução do lucro e até de um prejuízo. Então, é esse o quadro que está colocado, que a gente precisa estar atento. O Almir Barbassa, diretor financeiro, já falei isso em outras assembleias, isso é um movimento arquitetado. No começo do ano, vai ao mercado e diz o seguinte: olha, empresa, olha, mercado, nós tivemos aqui uma redução do lucro, comparado ao ano anterior, maior do que o último trimestre de 2011, mas maior do que o último trimestre de 2011, porém maior do que o primeiro trimestre de 2011, que é o comparativo. E aí, companheiros, o que ele vai lá e fala? Ele fala o seguinte: olha, nós temos que levar em conta que um dos problemas que a gente tem é até o câmbio e o preço da gasolina. Mas também temos que levar em conta que nos últimos anos a Petrobras concedeu muitos aumentos e aumentou em muito sua folha salarial e por isso resultados tão ruins. Forma a gente tem visto na iniciativa privada também uma série de tentativas de ataque aos trabalhadores. Um dos casos que foi bastante propagandeado na mídia, na televisão, na mídia impressa também, que é o caso da General Motors da GM em São José dos Campos, que recebeu isenção do IPI, um monte de isenção fiscal e que estava ameaçando fechar toda uma linha de produção, né, que é a MVA, que é a linha que produz a linha Corsa da GM, e que significaria demitir cerca de 1.500 trabalhadores na GM. Sendo que a GM no Brasil deu lucros gigantescos que ajudou, inclusive, a segurar o prejuízo da GM mundial. Então, a gente vai vendo que, apesar da história da crise que está lá na Europa, de que não chegou aqui, de que etc. e tal, existe uma série de medidas que estão sendo tomadas, na verdade, tanto do governo quanto da iniciativa privada, que são medidas preventivas para que a crise não chegue aqui, ou para que chegue em menor escala. E, na verdade, essas medidas são medidas que atacam diretamente os trabalhadores. O quadro que está colocado é esse. E aí, pra gente é muito claro, o jeito de sair desse enrosco é com mobilização. E tem um calendário que a gente está debatendo, que está encaminhado a todos os sindicatos, que é o seguinte: hoje e o dia 3 nós vamos parar os trabalhadores para fazer uma conversa que é entrega da pauta e apresentação das cláusulas. Se tiver alguma dúvida, que a gente sabe que não tem. A empresa não tem dúvida. A empresa conhece a nossa pauta. Mas é importante, nesse primeiro momento, você estabelecer esse debate. Um prazo, até o dia 11 de setembro, para que a empresa apresente uma proposta. Caso não apresente, se ela apresentar, nós vamos apreciar aqui e vamos debater. Se não, de 11 a 14, nós vamos tocar uma semana de mobilização. Depois do dia 11, vai ter um conselho deliberativo da FUP, fruto desses debates, tudo, das negociações. Os sindicatos vão estar reunidos para debater, a gente tentar construir movimentos de toda a nossa base unificada, é claro, que se a gente tiver que intensificar um pouco mais em algum momento, nós vamos ter que pensar estrategicamente e vamos estabelecer esse debate lá no sindicato setorial, porque aqui é muito ruim você debater os detalhes onde vai parar. Estou citando isso porque em 2009, lembra que a gente parou o bombeio de QAV lá do terminal de Guarulhos. De repente, uma estratégia nós vamos ter que pensar como essa, não exatamente essa, mas alguma coisa assim. E aí nós vamos ter que pensar dentro da campanha como que a gente faz isso e que unidade que a gente para e como que a gente trabalha. Tá certo, companheiros?